Ô Bruno, agora você é especialista em criação de movimento. Porque ele criou um movimento aqui, AAA. Tá vendo ele na camisa. Camisa bonita. Gostei, ali. minimalista. Top. Que assim, criação de movimento é algo que... Tatuado também, ó. Inclusive outras pessoas tatuaram Tem mais também, gente que né? Que tatua o você negócio. comentou com a gente. E assim, poucas pessoas falam sobre criação de movimento. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também o que significa o movimento AAA. Show. Movimento, basicamente, né, não é algo novo. Basicamente é uma causa específica, que existem pessoas que se conectam com essa causa, que tem um líder específico, e esse líder vai levar essa multidão para solucionar esse problema. Basicamente, de forma mais resumida, isso é um movimento. Cara, se pegar Jesus Cristo, por exemplo, ele formou um movimento. Né? O Martin Luther King formou um movimento. Adolf Hitler, por mais que seja de forma negativa, ele criou um movimento. Sim. Porra. Sim. Né? E eu comecei a perceber que no marketing digital, o cara que saía dos 6 dígitos para os 7, para os 8, era só com movimento. Essa é uma boa sacada. O cara que lança, o cara que é expert, ele não sai dos 6 dígitos para os 7 e para os 8 se ele não tiver movimento. Não sai. E aí foi esse padrão que eu identifiquei. E aí eu fui mentorado e fiz parte do Mastermind do Bruno Andrade, que é um puta mentor, que ele era especialista, ele que me ensinou. Só que ele já tá mais off no mercado, ele já tá, né, num outro caminho. Eu comecei a criar movimentos para os meus experts. Então eu fui percebendo o que o Pablo fazia, fui estudando bastante. Hoje eu tenho minha metodologia, que eu crio um movimento do zero. Tipo assim, eu tenho um passo a passo para criar realmente um negócio que você, do zero, você consegue criar, assim, entendeu? Com qualquer pessoa, qualquer nicho, qualquer coisa. E aí foi isso que eu fui percebendo, que aumenta o faturamento, que te leva realmente pro próximo game. E aí eu senti a necessidade, porque eu tava criando movimento pros meus experts. E, pô, eu tava vendo aquele poder de propagação de mensagem gigantesco. Eu falei assim, mano, por que eu não crio pra mim? E tem uma regra, tá, que poucas pessoas sabem, que muita gente hoje me aborda e fala assim, cria um movimento pra mim. Eu falo assim, quanto que você fatura por ano? No faturo de X. Eu falo assim, se você fatura menos de 2 milhões por ano, nem se preocupa com isso. Porque as pessoas pulam etapas. Primeiro você tem que aprender o que é posicionamento, depois você vai pra construção de narrativa, movimento é a última coisa. Tem gente que não sabe nem, não tá nem posicionado na internet, não sabe nem pra quem vende e quer criar movimento. E não vai funcionar, não vai casar, você vai perder, você vai colocar energia onde não deve. Então o processo primeiro você tem que saber o que é posicionamento. Se você tá bem posicionado, você tá fazendo o que é certo, aí você vai pra construção de narrativa. A narrativa funcionou, colou, aí o movimento ele vai acontecer de forma natural. E aí eu fui sentindo a necessidade de ter algo pra mim, pro meu pessoal ali do Instagram. Porque eu já engajava muito ali com o pessoal, em proporção menor, óbvio. Eu falei assim, quer saber? E dentro do Primal Brand, que são 17 passos para a criação de Primal Brand, tem um momento que é a criação de rituais e etc. Não vou, isso é mais complexo. Uhum. E o João Adib, que é um empresário que eu admiro muito, que ele é um bilionário, que eu gosto muito dele, ele tinha o ritmo, rotina e ritual. São 3 R's. E eu ia na academia de manhã, eu botava ritmo, rotina e ritual. E marcava o João Adib. E aí eu percebi que é o seguinte, movimento é você ter pessoas trabalhando para você o dia todo, gerando energia a seu favor. Então, eu tava... Nossa, que legal essa sacada. Eu tava divulgando o João Adib, trabalhando pra ele, e eu tava botando o João Adib pra toda a minha audiência. E ele tava lá na casa dele, fazendo outra coisa. Ele não tava gastando energia com marketing. Eu falei assim, pô, o movimento ele consegue propagar a mensagem de forma automática, onde você consiga ter pessoas, um exército de pessoas gerando energia a seu favor. Eu falei assim, mano, quer saber? Eu vou criar o meu. Vou criar minhas 3 letras. Aí eu fiquei quebrando a cabeça, e eu queria que fizesse sentido. Queria que fosse um passo a passo. Aí eu criei o Atitude, Ação, Abundância. Atitude, ação e abundância. Atitude, que é uma atitude que vai te gerar uma ação, que vai te gerar abundância. Como se fosse uma faísca, que vai te gerar ali um plantio e depois vem a colheita. Basicamente assim. E aí eu comecei a postar. Não sei o que. Pra tudo quanto é lado, o pessoal começou a abraçar a causa. E hoje virou uma filosofia de vida. Nossa, que tem gente que tatua. Isso é legal, cara, porque esse senso de pertencimento muda tudo, né? Sim. Quando você sente que você faz parte de algo maior, você se sente muito mais motivado, disciplinado, você se sente impulsionado a dar aquele passo porque você não tá sozinho. Então isso é muito legal você ter essa sacada. Mais uma dúvida que eu fico, mas fale. Isso é antropologia. Exatamente. As pessoas precisam, elas têm a necessidade de participar de uma tribo específica. Ela só precisa de um bom líder, uma boa causa, uma boa solução. E eu me levantei e falei, eu tenho tudo isso. E hoje as pessoas acreditam no que eu falo. As pessoas seguem o que eu falo, acreditam na mesma coisa que eu acredito, entendeu?
Sim. A dúvida que eu fico é, como você é um player que é low profile, como é que você conseguiu criar um movimento que tem se fortalecido rapidamente a ponto da galera tatuar, sem você ser essa persona que, tipo, o mundo inteiro conhece ainda, sabe? Cara, o movimento, ele é isso. Ele não precisa de audiência específica, ele não precisa de um monte de gente pra te seguir. Precisa ter congruência em todas as pontas. Todas as pontas. Por exemplo, depois que eu criei o AA, ele foi se popularizando no mercado. E muita gente tentou criar 3 letras também. Mas não é sobre a letra, é sobre o cara. A minha vida, eu deixo exposta. Eu sempre... No meu Instagram, quem tiver a oportunidade de me seguir vai ver. Eu posto coisas da qual eu vivo e do que eu acredito. E eu deixo muito bem claro o meu posicionamento. Então o cara ou ele vai gostar ou ele vai sair fora. Então quem tá ali gosta, se identifica. Então isso fez com que criou esse negócio. Então quando eu falo de uma coisa é porque eu vivo. Então o cara fala assim, pô, tem congruência na narrativa dele. Faz sentido. Aí ele se conecta, ele fala assim, porra, eu acredito nisso. Ele tá num lugar que muita gente queria estar, eu também quero estar, eu quero aprender com ele. Passo também só aí o pessoal vai tatuando, o pessoal interage comigo, o pessoal, o cara posta, me marca o tempo todo. Então não é sobre a forma que você, a palavra que você cria que isso vai se popularizar. Você pode ser muito famoso. Se você não tiver conexão, se não tiver congruência, se não tiver sentido na história, de uma ponta a outra, não vai pegar. Eu vi muita gente grande tentando imitar o AA e caiu. Não funcionou. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.